Alguns fenômenos climáticos são tão bizarros e raros que é muito difícil de imaginá-los. Sem presenciá-los, mal dá para acreditar que são reais, mas são. Quer saber mais sobre esses fenômenos? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo 10 fenômenos climáticos mais estranhos do mundo. Tornados gêmeos. Em 2014, 2 tornados juntaram-se lado a lado e provocaram um rastro de destruição no estado do Nebraska. O jornal Norfolk Daily News publicou uma reportagem onde dá conta de várias casas literalmente arrancadas do chão pela força do fenômeno atmosférico. O dia mais frio. O mês de fevereiro deste ano foi o mais frio desde 1989 em grande parte dos Estados Unidos e ficou na 19ª posição entre os fevereiros mais frios dos últimos 127 anos. As temperaturas despencaram devido a uma intensa massa de ar fria que deslocou do Ártico e atingiu grande parte do país, com destaque para os estados de Arkansas, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, Oklahoma e Texas. As cenas trazidas pelo frio foram raras e curiosas. Nesses locais, fevereiro de 2021 esteve entre os 11 fevereiros mais frios já registrados com marcas históricas. Apesar do frio histórico no mês de janeiro, o inverno como um todo foi um dos mais quentes já registrados e os dois fatos estão relacionados. Assim como no Brasil, os Estados Unidos têm suas ondas de frio associadas ao avanço de frentes frias que carregam na sua retaguarda as massas de ar frio. Um evento que é capaz de barrar o avanço dessas frentes é chamado de bloqueio atmosférico. Quando há a atuação de um bloqueio, é necessário um sistema com muita força para quebrá-lo. A temperatura média geral dos Estados Unidos durante o fevereiro foi de 0,8 graus Celsius negativos. Esse frio intenso em algumas áreas americanas foi favorecido pela atuação de uma oscilação ártica fortemente negativa, que favorece eventos extremamente frios. O frio extremo é frequentemente associado a um vórtice polar. Nesse caso, o que provavelmente resultou nesse evento foi um quadro de aquecimento estratosférico que ocorreu em janeiro e enfraqueceu o vórtice, permitindo que o ar frio vindo do Ártico avançasse até regiões mais ao sul do continente. Um exemplo para melhor entender esse vórtice polar pode ser o imaginando como um recipiente contendo água. Se esse recipiente for removido, a água se espalhará, ou seja, nesse caso, o frio consegue avançar. Relâmpago esférico. Em julho de 2020, um raro evento meteorológico chamado de Sprite Vermelho foi fotografado pelo especialista em tempestades Stephen Hummel no Observatório McDonald, no Texas, Estados Unidos. Esse tipo de raio, também conhecido como evento luminoso transiente, TLE, é difícil de ser observado do chão porque ocorre acima das nuvens. Com aproximadamente 50 km de altura por 50 km de largura, o fenômeno em formato de água viva ocorreu acima do Monte Locke por apenas 17 milissegundos e pode ser visto a 480 km de distância. Para fotografar o Sprite Vermelho, Hummel registrou cerca de 5 horas de filmagens em um dos picos da montanha. A raridade desse tipo de raio se dá devido às condições em que acontece. É necessário que um relâmpago atinja o chão e libere carga elétrica positiva suficiente para ser equilibrada com uma carga elétrica negativa em mesma quantidade no céu. Os sprites vermelhos são o resultado desse fenômeno. Apesar da similaridade com os relâmpagos comuns, os sprites vermelhos acontecem muito distantes das nuvens, cerca de 45 km a 90 km de altura, o que permite que o fenômeno seja visto até mesmo do espaço. Essa característica também contribui para a sua coloração. O nitrogênio presente na atmosfera emite a luz avermelhada quando exposto à energia dos raios. Os fenômenos foram fotografados pela primeira vez em 1989 e receberam esse nome do professor da Universidade do Alasca, Dave Sandman, falecido em 2011. Segundo ele, a denominação representa bem o aspecto fantasioso do evento, que evoca certa magia. Contudo, há relatos científicos de avistamentos desses tipos de ação já no fim do século XIX. Há ocorrências de sprites vermelhos em quase todos os continentes, com exceção da Antártica. No Brasil, é possível observá-los nas regiões sudeste e centro-oeste, tendo sido recentemente fotografados em São Paulo. O aspecto pode variar bastante, sendo o de água viva o mais raro. Já o formato de cenoura é mais comum e pode ser visto com mais facilidade. Brilho verde. Parece impossível imaginar poder ver um pôr do sol verde, né?
Mas por incrível que pareça, o brilho verde que parece inexistente é um fenômeno raro óptico, que geralmente ocorre ao nascer ou pôr do sol, e até mesmo raramente na lua cheia. Sua cor fica visível por um curto período de tempo acima do sol ou da lua, ou próximo deles, e é facilmente visto em fotografias, sendo observados de qualquer altitude. Porém, são mais vistos em horizontes desobstruídos, como sobre o oceano. Mas é claro, é possível vê-los sobre montanhas de nuvens. Para algumas culturas, ver a luz verde é um sinal de boa sorte. Em contrapartida, outras consideram este ano como um presságio de má sorte. Seu aparecimento fenomenal se baseia na refração da luz na atmosfera. A luz se move mais lentamente no baixo horizonte devido à densidade do ar, de forma que a luz solar segue caminhos ligeiramente curvos, na mesma direção que a curvatura da Terra. As maiores frequências de luzes azuis e verdes se curvam mais que os menores, que são as laranjas e vermelhas, de modo que os raios verdes se tornam mais visíveis na superfície lunar, diferente dos tons quentes que se obstruem. Os brilhos verdes são reforçados pela inversão atmosférica, no qual aumenta a densidade gradiente e, por consequência, a refração luminosa. É possível também ver um brilho azul, e ele é mais disperso na linha de visão humana, aparecendo apenas o verde. Se houver uma leve ampliação, é possível ver os brilhos verdes na borda superior do disco solar em tardes de céu limpo, mas seus diferentes tipos aparecem em diferentes tempos. O tempo de vê-los dura de 1 a 2 segundos, mas em casos excepcionais duram até 15 segundos. Relâmpago globular. Um raio, ou relâmpago globular, popularmente conhecido como relâmpago bola, consiste em uma descarga elétrica em forma circular. O fenômeno ainda não foi totalmente explicado pela ciência, mas sabe-se que tem certa estabilidade, geralmente dura apenas alguns segundos e seu tamanho pode variar entre alguns centímetros a 1 metro. Esse fenômeno, extremamente raro, só ocorre em circunstâncias ideais e pode causar grandes danos, como, por exemplo, queimar objetos próximos. Miragem. É um fenômeno óptico que pode ser até fotografado. Não tem nada a ver com o famoso clichê dos desenhos animados em que o personagem enxerga um oásis no meio do deserto. Um caso assim seria provavelmente efeito de uma alucinação. Uma miragem verdadeira é algo até corriqueiro. O caso mais famoso é aquela aparência de molhado que você vê no asfalto em um dia quente. Outro exemplo é a posição do Sol no fim da tarde. Como a temperatura do espaço é menor que a temperatura da nossa atmosfera, a luz dobra, fazendo com que o astro pareça estar mais alto do que realmente está. Tudo que vemos a qualquer momento é sempre luz rebatida. A luz vem de alguma fonte, como o Sol, por exemplo, bate num objeto e é rebatida em diversas direções. Parte desses raios de luz chega aos nossos olhos e é assim que enxergamos. Outra parte é rebatida para outros lugares, como para o chão, por exemplo. Em um dia de calor, o sol aquece o asfalto, que aquece o ar acima dele. O ar mais acima, porém, continua mais frio. Ao passar por duas camadas com temperaturas distintas, a luz sofre refração, ou seja, muda de direção. E com isso, os raios de luz que rebatem a imagem do céu e deveriam atingir o chão são redirecionados em parte para os nossos olhos. O resultado é que você vê o céu duas vezes, uma pela luz que vai diretamente aos seus olhos, outra pela luz que deveria atingir o asfalto, mas foi redirecionada. Essa segunda imagem se forma abaixo de sua linha de visão, o que faz com que o seu cérebro entenda que o objeto, no caso o céu, está no asfalto. É isso que causa aquela aparência de poça d'água. Esse exemplo é conhecido como miragem inferior. Existe outro tipo, a superior, que rola na situação inversa, quando o ar sobre a superfície está mais frio do que o ar acima, algo que acontece muito em geleiras. A luz dobra de forma oposta, fazendo com que a segunda imagem se forme acima da sua linha de visão. Na prática, vemos um reflexo distorcido flutuando no ar. O dia mais quente. O satélite Aqua da NASA identificou qual é o lugar mais quente da Terra. Localizado no sudeste do Irã, o deserto de Luté é dono do recorde de temperatura de superfície já registrada, 70,7 graus Celsius em 2005. As informações captadas pelo espectroradiômetro de imagem do Aqua detectaram ondas de calor entre 2003 a 2010. Em 5 dos 7 anos do estudo, o deserto de Luté registrou a maior temperatura anual. A porção árida de terra tem a sua origem há 5 milhões de anos. Cientistas acreditam que atividades tectônicas tenham aquecido a temperatura da água e elevado do fundo do mar. Aos poucos, a região se tornou seca e assim permanece até hoje. A temperatura do ar costuma ficar em torno de 39 graus Celsius. A área do deserto de Luté é de 51,8 mil quilômetros quadrados.
Por ser cercada de montanhas por todos os lados, a região não recebe ar úmido que poderia vir do mar Mediterrâneo e do mar Arábico. Outro motivo para o calor extremo é a ausência de vegetação. Por ser um deserto de sal, poucas plantas, como líquens e arbustos de tamargueiras, sobrevivem no solo. A região de Planalto, conhecida como Guendon Berian, é a mais quente do deserto. Isso acontece porque ela é coberta por pedras vulcânicas pretas que absorvem mais calor. O nome vem do persa e quer dizer trigo torrado. A explicação é uma lenda local que conta sobre uma carga de trigo que queimou após ficar poucos dias no deserto. Pilar de Sol. A foto a qual você vai ver neste momento, feita em Östersund, Suécia, mostra um fabuloso pilar de sol. Esse fenômeno óptico ocorre quando o ar está extremamente gelado durante o nascer ou pôr do sol e cristais minúsculos de 6 lados são formados em nuvens de grandes altitudes. Os cristais caem para as camas atmosféricas inferiores e a resistência do ar os alinha com o chão de tal maneira que a luz do sol reflete neles, criando o efeito. Belíssimos pilares de luz também podem ser vistos surgindo da Lua. Não é incomum gerarem relatos de OVNIs. Um lugar onde isto ocorre com frequência no inverno é nas cataratas do Niágara, já que os cristais interagem com muitas luzes da cidade, criando pilares proeminentes. Halo. É um efeito óptico que acontece naturalmente quando os raios do Sol atravessam certas nuvens grandes e altas, em geral do tipo cirrus, que contém muitos cristais de gelo. O gelo funciona como um prisma, dividindo a luz em cores, uma dispersão. A luz solar é refratada e muda de direção e de velocidade. Dependendo do seu comprimento, ganha das cores primárias do espectro visível entre o azul e o vermelho. Os fenômenos da refração e da dispersão acabam dando origem à coloração do arco-íris. Tudo isso acontece na troposfera, a cerca de 17 km de altitude. Em geral, quando há mudanças climáticas bruscas. O halo solar é, então, uma espécie de arco-íris que, por sua vez, acontece devido à refração da luz em gotas de água após uma chuva. Ele é circular, alto e ao redor do Sol. O seu formato é resultado do tamanho dos cristais de gelo, que são hexágonos pequeninos. Um halo também pode aparecer ao redor da Lua. Ele se forma da mesma maneira, com uma refração da luz dos cristais de gelo. Mas por estar no céu noturno, não conseguimos visualizar todas as cores, apenas as mais claras e brilhantes. Apesar do atípico, não há motivos para se preocupar com essa sombra luminosa. Diferente de um eclipse solar, não há riscos em observar um halo a olho nu. Tornados de fogo. Os tornados de fogo ou firenados são fenômenos raros que dependem de determinadas condições para ocorrer, como a confluência de um incêndio com ventos fortes, a variação da temperatura do ar e a intensidade das chamas. De acordo com o jornal eletrônico, a maioria dos grandes tornados de fogo surgem quando estão presentes em um incêndio florestal, correntes de ar quente, ascendentes e convergentes. Normalmente, esses farenados atingem alturas de 10 a 50 metros, mas duram apenas alguns segundos na maioria dos casos. No entanto, seu alto poder de destruição é capaz de incendiar grandes espaços em pouco tempo. O fenômeno já chegou a ocorrer no Brasil em pelo menos 2 ocasiões. Uma fazenda na localidade de Nova Ponte, no Alto Parnaíba, em Minas Gerais, em setembro de 2018, e outra no sudoeste de Goiás, entre as cidades de Santa Helena de Goiás e Maurilândia, em setembro de 2019. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola aqui. Uma curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Está aparecendo na sua tela 2 vídeos que recomendamos você assistir. Eu estou esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!